Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu não vou mentir não, falando em sinceridade, hoje eu tô um pouco ansiosa. É impressionante como o yoga realmente mudou muito a minha vida e eu não pratiquei, acho que nas 2 últimas semanas, e isso já fez toda a diferença. Então, pratique seu yoga, faça sua meditação. Mas hoje eu queria falar de outro assunto. Você talvez já tenha assistido a série You, da Netflix. Se você por acaso não assistiu, tudo bem, não tem problema, eu vou te contextualizar mais ou menos. A série começa com um stalker que basicamente ficou obcecado com uma menina e a gente acompanha tudo a partir da perspectiva dele. E aí, em algum momento, a protagonista começa a descobrir coisas sobre ele e entender quem ele realmente é. Não é quem ele finge ser. Mas eu queria falar especificamente da última temporada, que foi a temporada final da série que recentemente lançou. Essa temporada, ela mexeu comigo por muitas razões, e eu queria compartilhar e falar sobre ela com vocês pra ver se alguém se identifica, se alguém também achou a mesma coisa, porque a temporada em si tem uma importância muito grande. Eu digo isso porque a própria série, ela tava caindo em um lugar onde, por mais que seja fictício, tava normalizando muito e romantizando, de certa forma, um psicopata. A beleza da ficção é que a gente pode brincar muito com várias versões da realidade, porque não é real, de fato, é uma realidade fictícia. Então tem todo um contexto e faz parte do universo. E eu consigo respeitar isso muito bem. Por exemplo, O Silêncio dos Inocentes é fantástico. Mas, no caso de You, se você coloca um protagonista que é psicopata e você tá vendo tudo a partir do ponto de vista dele, de uma forma que você não toma muito cuidado com como você tá fazendo, existe um caminho natural das pessoas começarem a simpatizar com esse personagem. O que é totalmente comum. Por exemplo, tem mesmo o Evan Peters, que foi selecionado pra fazer o Jeffrey Dahmer. No caso do Jeffrey, ele é um serial killer, mas é baseado em uma pessoa de verdade, que de fato cometeu todos esses crimes. Então, quando a gente coloca em You, não é uma pessoa de verdade, mas a gente tem um ator que é o Penn Badgley, que é super carismático, justamente porque a gente já conhece ele como um cara romântico e bonitinho, nerd, tal, por causa de Gossip Girl. Então isso coloca a gente num território já um pouco desafiador. Não significa que todo ator tem que ser exatamente como um personagem mais famoso, só que ele fez, ou que não existe espaço para poder retratar coisas que são brutais, ou até criar um mundo de fantasia dentro desse tipo de contexto. Porque eu acredito que a ficção realmente é um lugar onde a gente se permite imaginar as coisas mais bizarras e meio que entender como é que isso funcionaria. Só que eu acho também que o papel do audiovisual, no geral, é mesmo também levantar questionamentos e fazer a gente pensar. Então tem muitas formas de fazer isso. Então eu acho que com You, eles colocaram na primeira temporada de uma forma bem interessante, porque você ficava meio intrigado, tipo, será que eu defendo esse cara na minha cabeça? Obviamente não, mas você fica meio naquela, caramba, eu tô simpatizando com ele, mas... E aí, ao longo das temporadas, foi entrando num lugar muito difícil, porque começou a ficar mais e mais romantizado. E aí, você viu uma reação do público meio que passando um pano pro Joe, que é esse personagem que é literalmente um cara que mata mulheres, principalmente mulheres. E é obsessivo, enfim, tem tudo isso. Muitas problemáticas envolvidas. E aí, eu acho que o próprio Penn Badgley e não sei se foi a produção, não sei quem que percebeu ali dentro que alguma coisa precisava ser concluída de outra forma que não essa. Que não fazendo com que o personagem principal, mesmo sendo um psicopata, gerasse tanta identificação que ofuscasse pautas importantes das sobreviventes, ou não, né? Porque existe feminicídio, dessas mulheres, dessas pessoas que passaram por experiências na mão de pessoas reais, que são muito parecidas com o Joe. Então, eu acho que a série se perdeu ali em algum momento. Não exatamente por romantizar só o que estava acontecendo, né? Tipo, como se esbarrasse na ideia do verdadeiro amor, sabe? O verdadeiro amor, ele é essa violência, ele é essa agressividade, o que já é uma coisa que é muito contada pra gente como mulher, que o amor é difícil, que o amor tem que ser ganho, que o bad boy é o cara certo pra você, que existe como consertar, enfim, e por aí vai. Então, foi muito interessante essa última temporada, e por que eu tô dizendo tudo isso? Porque eles conseguiram finalizar de uma forma que foi muito coerente, não necessariamente com a obra como um todo, mas com o que precisava ser passado. Se você não assistiu e você pretende assistir, eu te peço que você fique atenta, porque vem spoiler aí. No final da série, o Joe é preso, né? Por todos os crimes que ele cometeu e tudo isso. E aí você levanta a pergunta, né? Será que seria a punição apropriada pra uma pessoa que fez uma atrocidade dessa e continua fazendo? Não sei, né? Não faço ideia. Mas é uma coisa que dá um certo reconforto a partir do momento que você se lembra que ele não vai sair impune dessa história. Ele passou várias temporadas impune, ele passou várias temporadas escapando de responsabilidade, que é justamente o que a gente vê na nossa realidade. Então, como mulher assistindo aquela série, às vezes você fica frustrada. Você fala, tipo, não, cara, não é possível, ele tem que
separado. Só que aí ele começou a entrar num lugar tão carismático e afetivo que você meio que acaba esquecendo que você pode acabar vendo numa luz positiva um cara que é um assassino, entendeu? O ponto nem é, tipo, dizer se é válido ou não ver ou simpatizar com um assassino numa ficção, porque o objetivo é mesmo esse, né? De quando se escreve um personagem complexo, você normalmente... É interessante você criar certas características, né, que humanizem aquela pessoa, senão realmente fica mais distante, mais difícil, as pessoas não ficam tão engajadas no sentido de que não é tão interessante. Uma pessoa complexa, que é real, então, uma pessoa com uma dimensão só, é muito chato de assistir. Então, normalmente, é muito legal quando a gente tem esse ser humano complexo, que levanta todas essas perguntas, mas é perigoso também entrar nesse território sem pensar em aonde isso vai levar. E por que eu gostei tanto da quinta temporada? Porque levanta pautas muito importantes. Na quinta temporada, existe uma mulher, novamente, que chega na vida do Joe, aonde ele, enfim, era natural em todas as temporadas ele criar uma obsessão e virar meio que um stalker da pessoa, idealizando a tal ponto de que fosse essa ideia de ele ser o príncipe encantado para essas mulheres. Só que isso é muito interessante na quinta temporada. Ele é referido por ele mesmo como esse príncipe encantado, porque a visão de todas essas mulheres que se relacionam com ele, a princípio é essa. A princípio, elas olham pra ele e falam: nossa, eu finalmente encontrei o amor da minha vida. Uau, que cara incrível, que é generoso e quer me proteger, me defende e tá sempre ali comigo, me faz sentir especial, me faz sentir importante. E isso é um grande ponto, um grande tópico que coloca a gente em relações abusivas. Então, eu achei muito interessante ter tocado nessa pauta, porque aí as mulheres vão meio que se dando conta, assim, as que ainda sobreviveram, estão vivas e estão tentando lutar contra esse monstro, né? Elas se perguntam, gente, como é que a gente deixou essas coisas passarem? E você vai vendo que não é uma mulher só, são várias mulheres, são várias pessoas, porque ele é tão bom em convencer, em manipular, e não só isso, mas em ter aquele charme, que foi importante ver isso representado. Tipo, ele não é uma pessoa que você olha e fala: nossa, que cara horrível e sádico, é óbvio que ele é um assassino. Não, ele tem todo o outro lado dele, que é uma pessoa que tá ali querendo cuidar de você, querendo que você seja o centro do universo dele. Então, isso determina bastante como as mulheres podem acabar se perdendo nesse lugar, que é a manipulação. Porque, naturalmente, a manipulação é esse tipo, né? É realmente muito envolvente. Então, eu achei muito interessante. A outra coisa é que essa nova mulher que eu mencionei, que chega na temporada, ela já sabe quem o Joe é. Então, ela, na verdade, era amiga de uma das vítimas do Joe, que foi assassinada e tudo isso. Então, é muito bacana a gente começar meio que a entender, tipo, quem que é essa menina? O que ela quer? De onde ela tá vindo? Ela meio que apareceu do nada. Então, essa menina se coloca no lugar exato da presa, né? Que o Joe costuma ir atrás. Então, ela se personifica desse estereótipo, talvez, de uma mulher que eu gosto de definir como uma mulher escrita por um homem. E eu digo isso de uma forma, assim, muito... Não é que um homem não possa escrever uma personagem feminina, tipo, bem e tudo isso, mas é porque tem um tipo de personagem feminina que é muito o que uma mulher é aos olhos do homem. Tem um termo que chama male gaze, que é exatamente isso, é uma perspectiva da mulher sobre, tipo, não sobre o homem, mas, tipo, a partir da visão masculina, entendeu? E aí essas personagens são sempre, tipo assim, bem sexualizadas, só que elas também têm algo de misterioso sobre elas, só que elas, assim, frases meio clichês e icônicas, e são a pessoa que sempre vai ver o melhor nele e tudo isso. Mesmo que não tenha algo de bom pra se ver ali naquela situação, que sejam, tipo, várias bandeiras vermelhas e muita coisa errada, é aquela pessoa que tá romantizando e que tem uma autoestima tão baixa que acaba se colocando de lado pra poder entreter essa história de amor que ela acha que aí vai ser a última, a primeira, talvez, nessa intensidade, e a última da vida dela. Então, é muito bacana a gente ir descobrindo que essa menina já conhece tudo sobre ele, que ela já estudou ele, que ela já sabe exatamente o que ele fez, ela sabe que ele matou a amiga dela, então ela entra propositalmente na vida dele. E aí, o mais interessante, eu acho, é que justamente ela acaba se apaixonando por ele. O que é muito bacana, porque por mais que talvez não seja uma virada surpreendente de eventos, porque é bem, acho que previsível talvez, é muito bacana porque a gente entra nessa discussão de: será que eu sou mais inteligente que aquela outra mulher? Porque isso não aconteceria comigo. Eu nunca entraria e cairia num papo, tipo, de um cara desse, sabe? É aquela percepção de eu sou muito mais inteligente do que as outras mulheres. Então, aconteceu com essas mulheres, mas nunca aconteceria comigo, porque eu sei
identificar os sinais. Eu sei olhar pra um cara e definir exatamente o que ele é. Porque eu já tenho experiência, porque eu já sou muito madura. É legal ter essa força, assim, falar, cara, eu realmente agora eu entendo muito bem como é que a galera funciona, sabe? Eu também não me envolvo mais com qualquer coisa, minha autoestima tá em outro lugar, confiança e tudo isso é muito legal. Mas essa talvez seja a pauta mais importante da temporada inteira, e que eu queria muito falar sobre, que é essa impressão de que a gente se acha muito mais inteligente do que outras mulheres. Sendo que a verdade é que qualquer pessoa pode ser uma sobrevivente de relacionamentos tóxicos, principalmente, né, falando dessa configuração, assim, heterossexual e tudo isso, falando, assim, nessa configuração heteronormativa e tudo, exatamente o que pode acontecer com qualquer mulher. E eu acho que quando a gente olha de fora, é tão claro pra gente, tipo, amiga, sai, amiga, olha todos os sinais. E é frustrante, sim, pra uma pessoa que tá de fora, como eu já falei aqui, olhar e falar, caramba, não tá legal isso. Mas a pessoa que está envolvida, ela entra numa perspectiva muito diferente. Ela começa a viver uma realidade alternativa, como se fosse. E pra quem tá de fora, isso é muito difícil de entender. O que acaba, como eu já falei também, distanciando essa pessoa e isolando essa pessoa do mundo que são os familiares, que são os amigos, do mundo dela. Uma frase também muito interessante que apareceu na 5ª temporada foi exatamente isso. Foi sobre, eu acho que ela fala assim, você... É como se fosse isso, a coisa mais interessante sobre você é a fantasia sobre você. A gente se perde, se apaga pra poder viver essa fantasia de você, porque não é aquele cara de verdade, entende? Eu acho que eles também começaram a acertar muito como é que eles queriam concluir a partir do momento que eles decidiram que eles iam mostrar o Joe real, porque existia uma diferença muito grande entre o Joe que estava querendo conseguir alguma coisa e parecer bem, e o Joe que estava se mostrando de verdade, com toda a sua vulnerabilidade, com toda a sua raiva e tudo isso. Então, foi muito legal ter esse ponto de você é uma fantasia, você não é exatamente isso, você tem todos esses artifícios que você usa pra poder conseguir o que você quer, ou pra se sentir de certa forma. E aí vem uma coisa que eu particularmente achei muito genial, que foi o fato de que ele tem essa conversa com essa nova mulher que entra na vida dele, a partir de um momento que ele já sabe que ela, se eu não me engano, ele já sabia a esse ponto que ela tinha entrado na vida dele pra isso, né? Pra poder investigar ele e tudo isso. E aí, ela tá tão envolvida com a situação que ela acha que com ela vai ser diferente. E ela tá completamente cega. Então ela começa a dizer, tipo, cara, eu te aceito. Não, eu te aceito, eu tô com você. Você não precisa matar pra poder se sentir bem. E ele começa a chorar com o menino e dizer que teve questão de família e tudo isso. E aí eles têm um momento, tipo, super, assim, adorável. Tipo, nossa, eles se amam muito. E agora, finalmente, ela consertou ele. Ele não precisa mais matar. E ele achava que ele precisava. Só que ela vai entendendo que não. Ela vai se dando conta de que não é exatamente por aí. Não é que ele desistiu de matar. É que ela achava que ele só matava porque ele tinha uma questão psicológica muito profunda que induzia ele a achar que ele precisava disso pra não ficar sozinho. E quando ela se mostrou e disse, eu vou ficar com você, você não precisa disso, o que ela esperava? Que ele mudasse, que ele simplesmente parasse de matar as pessoas. E aí a gente vai vendo na perspectiva dele que não é o que ele tem intuito de fazer. Nenhum momento. Ele finalmente se vê aceito e aí ele fala, caramba, que ótimo, esse é o meu espaço, ela me aceita da forma que eu sou. Então, não, eu não preciso sair matando todo mundo, mas eu tenho agora uma grande justificativa, que é defender ela, é proteger ela. Então, eu viro esse herói, de fato, eu viro esse príncipe encantado. O que é muito interessante de assistir, porque aí você vê que não é sobre a pessoa certa chegar e consertar alguém, é sobre a outra pessoa que tem as suas próprias questões e que tem, nesse caso, né, uma coisa muito profunda e psiquiátrica, enfim, que vai a extremos muito loucos. Então, assim, loucos entre aspas, tá? Mas, pra mim, enfim. E aí a gente cura, parece um pouco, no coração, assim, de nós mulheres que já vivemos coisas mais intensas e violentas e agressivas e tudo isso, que é, caramba, podia ter sido qualquer uma, que nunca ia funcionar. Não é sobre alguém dizer a coisa certa, não é sobre alguém chegar e amar ele da forma certa, porque já não reverte tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa pra ela chegar nesse extremo. E não vai ser você que vai chegar lá e passar um pozinho mágico de amor, o que é linda essa ideia, mas não acontece. Então, em algum momento ela se dá conta disso, e aí ela decide que ela vai, tipo, fazer o melhor pra poder capturar ele, denunciar ele, tudo isso. E tem cenas, assim, muito fortes que, justamente, até o ator comentou que eles queriam passar esse lado, tipo assim, maquiavélico nesse sentido, muito violento nessa temporada, justamente pra relembrar, tipo, esse cara não é um cara bonzinho que tá querendo amar as meninas e aí, de repente, ele fica, tipo, meio
meio chateado e acaba, tipo, tendo esse impulso de, nossa, é só a parte da natureza dele, mas ele não quer. Essa temporada mostra bastante que ele queria, e isso era parte dele desde sempre. Enfim, aí eu já não sei analisar ele como personagem, tipo, num ponto psicológico ou psiquiátrico, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que foi abordado de uma forma muito legal. E aí ele acaba preso, o que a gente fica nessa coisa de, tipo, será que ele não era pra, tipo, ela matar ele, ou ela, tipo... Só que é aquela coisa, né, tipo, elas falam até isso, acho que numa entrevista, as atrizes, tipo, a morte seria muito fácil pra ele. Ele fica várias temporadas fugindo de responsabilidade. E é interessante porque ela tem uma parte em que ela consegue, tipo, ficar armada, né, e ela escolhe onde é que ela vai atirar nele, e ela atira bem no... Isso é muito interessante porque eu acho uma coisa meio da perspectiva feminina, no sentido de o que uma mulher está realmente contra, né? E realmente é isso. Tipo, o poder ali dele, daquilo, desse tipo de predador, assim, meio que mora ali. Então é, tipo, muito engraçado, muito, sei lá, muito satisfatório também. Tipo, não quero ser sádica, mas é porque é muito engraçado, cara. Tipo assim, o cara é todo, enfim, monstruoso e tal, e ela, tipo, escolhe exatamente, tipo... acabar com essa forma de poder dele, digamos assim. E é muito legal, porque ele implora ela, tipo, cara, me mata, por favor, me mata, porque ele vê que ele vai ser preso, né? Que ele vai ser pego e tudo. E ele queria muito parar de sentir a partir do momento que ele não tem que ter responsabilidade nenhuma. Então foi interessante ver ela atirar nele e ele ser preso e ter que viver com isso, né? Eu acho que poderia ter sido explorada a questão da audiência, né? Do julgamento, porque isso é uma pauta também bem recorrente hoje em dia, né? A gente tá vendo muitos... julgamentos com câmeras no tribunal. Tudo bem que isso não é exatamente recente, mas virou um certo espetáculo também. Que esse tipo de pessoa que comete esses crimes e, sei lá, enfim, tira vantagem também desse lugar do espetáculo do tribunal. Então, acho que poderia ter sido explorado também. Mas fora isso, o que mais me aqueceu o coração, eu achei mais genial e fantástico, foi que essa mulher, depois que ele é preso, tudo isso, ela republica o livro da amiga dela que foi assassinada pelo Joe. Em algum momento, ela pede pra ele começar a riscar as partes que ele mudou, porque quando ele assassinou essa amiga dela, ele mudou o livro que a amiga dela tinha escrito, sabe? Tipo, ele começou a colocar outras palavras, outras coisas pra poder não se comprometer e pra poder, enfim, mudar o fim da história dela. E aí, essa amiga dela volta pra fazer justiça e ela deixa isso muito claro, tipo, você vai mudar de volta, risca tudo que você escreveu, que eu quero, tipo, republicar. E aí, meio que acaba assim, ela republicando o livro da amiga dela, na versão que a amiga dela realmente escreveu, sem a interferência do Joe, e ela tá caminhando assim pela rua e ela fala que engraçado, né, porque era tudo sobre ele e a expectativa talvez seja ele tomar realmente conta da minha vida e tudo isso, mas não, a cada dia ele diminui. E isso é uma sensação muito poderosa que eu acho que sobreviventes podem se identificar com isso, porque é muito sobre você não deixar aquela coisa que aconteceu com você te definir, porque você sobreviveu àquilo, né? Então, a gente cai muitas vezes num lugar de a minha vida é isso, porque eu vou ser, digamos, atormentada e assombrada por coisas que aconteceram comigo. E podem acontecer de novo, podem acontecer de outras formas. Então, tipo assim, coloca muito nesse lugar da mulher de todos os dias a gente tá com medo de algo. Todos os dias que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente tá com medo de algo. Quando a gente respira, a gente tá com medo de algo. É um lugar muito sensível. Só que existe um lugar também de muito poder e de muita independência nesse lugar de, peraí, eu vou recontar essa história, peraí, não, isso não vai ser só o que foi, vai ser outras coisas que eu vou decidir o que vai ser, porque aconteceu comigo, as consequências disso, eu decido como é que eu vou lidar, eu vou me dar o tempo, mas daqui a pouco isso não existe mais, daqui a pouco a minha vida é muito mais do que isso, eu sou muito mais do que isso, então essa mensagem é muito legal que a série deixou. E por fim, a fala final do Joe, que talvez o problema não seja seja você. E isso é legal porque ele tá falando que o problema é você, no caso, você, todo mundo, realmente. A sociedade é o problema, porque olha quantas coisas não acontecem porque a gente encoberta coisas, porque a gente culpa sobreviventes, porque a gente olha pros lugares errados e responsabiliza as pessoas erradas, ou melhor, não responsabiliza, passa pano pra tanta coisa. Então, foi um final que me agradou bastante. E eu acho que vale a pena assistir uma temporada, assim, a temporada 5, por si só, porque eu acho que traz todas essas coisas e eu acho que pode trazer esse quentinho no coração que trouxe pra mim. Mas, obviamente, né, fica ligado porque é bem violento. Mas eu acho que é uma obra muito interessante, a 5ª temporada especificamente em si, pra refletir sobre essas coisas, entende? E por aí vai. Então, é isso. Eu queria refletir sobre essa temporada, não sei, ela, tipo, mexeu em muitos lugares pra mim e me trouxe essas reflexões, assim. Me fala aí o que você achou da 5ª temporada de You, se você assistiu, se você pretende assistir, e o que você acha também desse episódio, tá bom? Eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.